nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebramos o 15º domingo do tempo comum. Cumprimento os pacientes, médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde. E rezo esta Santa Missa na intenção de todos os senhores e senhoras que trabalham e vivem em nossos hospitais. Preparando-nos para esta Santa Missa, com humildade peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus, que nos traz a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nessa lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para que possas dizer: quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que possamos cumprir? Nem está do outro lado do mar para que possas alegar: quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que possas cumprir. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Humildes buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Humildes buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Por isso elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Humildes buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Leitura de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, tuas palavras são espírito e vida, as palavras que tu dizes, vem que são de eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse:
o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, passando ao largo. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: faze a mesma coisa e vai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta mimosa parábola do samaritano mostra para nós que o amor é possível, ele é fácil e ele é, vamos dizer assim, vizinho. Ele tem uma dimensão subjetiva. O amor brota de dentro da pessoa para com o outro. Ninguém obriga ninguém a amar alguém. O amor brota do íntimo da pessoa. Ao mesmo tempo, ele é dinâmico. Ele tende à ação. Ele tende a se revelar em obras. Mas a raiz desse amor é divina. A raiz é uma força que vem do céu. E o amor, já disse algumas vezes, ele tem cheiro de morte. Ele implica a renúncia total de si próprio. E Jesus nos dá o exemplo indo até a morte na cruz. Tenho falado tantas vezes que a grande sustentação da estabilidade do casamento é a capacidade de renúncia dos esposos. Renunciar a si próprio, renunciar ao próprio bem-estar, saber sacrificar-se pela pessoa amada, no cônjuge e nos filhos. Sem essa capacidade de renúncia,
o matrimônio é impossível. O grande percentual da força do matrimônio está na capacidade de amar. E a capacidade de amar depende da capacidade de renúncia. E quem vive seu casamento sabe muito bem o peso da renúncia de cada dia. Toda forma de amor implica renúncia. As pessoas que trabalham com as crianças, com os órfãos, com os doentes nos hospitais, nas enfermarias, nos asilos, todas elas têm uma grande cota de renúncia. E o amor é fazer o bem sem esperar retribuição. Quando a pessoa faz o bem na espera de uma retribuição, desaparece o amor e entra o negócio. Ela faz por interesse e esvazia tudo aquilo que ela faz. E aí a pergunta que surge para cada um de nós é: como eu ser próximo para o outro? Enquanto o samaritano perguntou a Jesus quem é o meu próximo, Jesus respondeu para ele para mostrar-se próximo. É a pessoa que se mostra próxima de quem é necessitado. Então, como ser próximo para o outro? Como amar o outro como Deus o ama? Nós temos nossas percepções, vemos as pessoas pelas aparências, pelos nossos contatos, pelas nossas informações. Aprender a ver o outro como Deus o vê. E Deus vê a cada um de nós como seu filho. Santo ou pecador, Deus vê a todos como seus filhos queridos. E o cristão, ele vai revelar Deus ao mundo na prática do amor ao próximo. E o exemplo que eu tenho repetido mais perto de nós, a irmã Dulce dos pobres. Humildezinha, simples, naquela casa reservada aos pobres mais pobres, ela se dedicou ao serviço deles. E embora escondida, pobre, quieta, tranquila, o bem, ele expande. E ela se tornou um sinal de Deus para os que a conheceram diretamente, os que depois a conheceram, para depois aqueles que a conheceram por informação. O amor concreto pelo próximo é a revelação da presença de Deus na história dos homens. Porque o amor tem uma raiz divina. Amar significa renunciar a si próprio, ao próprio bem-estar e dedicar-se ao irmão na necessidade de vê-lo feliz sem esperar retribuição. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, após ouvir a palavra do Senhor, vamos transformá-la em oração. A cada prece respondemos: Senhor, tornai-nos misericordiosos. Oremos pela Igreja, para que cada vez mais seja sinal e mensageira do amor de Deus pela humanidade e estenda até a voz do Espírito Santo na caminhada sinodal em curso. Supliquemos ao Senhor. Senhor, tornai-nos misericordiosos. Oremos pelos nossos governantes, para que se revistam do espírito do bom samaritano
e se mobilizem para conhecer e atender às necessidades dos cidadãos, especialmente dos desempregados e dos mais vulneráveis, supliquemos ao Senhor. Senhor, tornai-nos misericordiosos. Oremos pelos que se dedicam ao resgate da dignidade das pessoas fragilizadas e esquecidas, para que sejam sustentados no amor, na misericórdia e saibam atrair outros para a mesma missão, supliquemos ao Senhor. Senhor, tornai-nos misericordiosos. Oremos pelos que são defensores ativos da obra da criação, para que sejam ouvidos e valorizados pela sociedade e pelas autoridades, supliquemos ao Senhor. Senhor, tornai-nos misericordiosos. Oremos pelos profissionais da saúde, para que sejam fortalecidos na missão de cuidar com amor e compaixão dos doentes, supliquemos ao Senhor. Senhor, tornai-nos misericordiosos. Senhor Deus, concedei-nos a força do vosso amor, para que manifestemos ao próximo necessitado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Lembro que me acompanhem nas orações, rezar por Dom Edson Iolo, bispo de Leopoldina, que amanhã completa 7 anos de ordenação episcopal. Que Deus o ilumine e o abençoe na missão que recebeu. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel, vós que destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo,
Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora, aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ao Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com meu irmão Cláudio, bispo desta igreja, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo.
e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os santos apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra e eu serei salva. Quem come a minha carne e bebe
Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. Saúdo mais uma vez, senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares que trabalham nos hospitais da ProSaúde, em todos os hospitais do Brasil. Que Deus os abençoe e aos pacientes, os votos que se recuperem e retornem felizes aos seus lares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Bendito seja o nome do Senhor. agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.